Olá, hoje quinta-feira, dia 16 de fevereiro. Peçamos ao Espírito Santo, que vem em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras, encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 8, versículos de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe e pelo caminho perguntou-lhes: Que dizem os homens que eu sou? Responderam-lhes os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: Tu és o Cristo. E ordenou-lhe severamente que a ninguém dissesse nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse ao terceiro dia. Ele falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas, voltando-se ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro: Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a liturgia da igreja nos apresenta a profissão de fé de Pedro. E a profissão de fé de Pedro acontece justamente numa pergunta de Jesus, e numa pergunta direta, pessoal: quem é Jesus para você? Aparentemente parece ser uma pergunta fácil, porque Pedro, cheio do Espírito Santo, naquele momento fala: Tu és o Cristo, tu és o ungido de Deus. Nós vamos ver que Jesus fala aos discípulos: Não dizei para ninguém ainda quem eu sou. Mas, a partir desse momento, quando Jesus fala tudo aquilo que um ungido de Deus, o Filho do Senhor, o Filho do Altíssimo, precisa passar, Pedro abandona a moção do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo revelou ao seu coração, e deixa que toda a sua humanidade faça-se presente. Porque ele não gosta de ouvir de Jesus, que Jesus vai ser morto. Então Pedro, repreendendo a Jesus, Jesus percebe que já não é mais o Espírito Santo que fala por Pedro, e sim o próprio Satanás, porque quer mover no coração de outras pessoas sentimentos que não vêm de Deus. Porque tudo aquilo que Jesus precisava passar, ninguém teria o poder de desviar do caminho de Jesus, porque ele tinha o seu propósito. E quando nós trazemos essa reflexão, em que Jesus pergunta para mim: quem é Jesus? É uma pergunta que também nós podemos recorrer a outras passagens do Evangelho, como o cego Bartimeu, que diz a Jesus: Se tu queres, sereis curado. E Jesus fala para ele: Eu quero ser curado. Eu posso também utilizar como exemplo aquela mulher do fluxo sanguíneo
em que diz que se eu apenas tocar na orla do seu manto, serei curada. E ela tocou, foi curada, e Jesus percebeu a intensidade da fé daquela mulher. Posso também remeter a quem é Jesus ao centurião, que encontrando Jesus, se disseres que o meu servo é curado, ele ficará livre. E Jesus diz que naquele local não encontrou fé semelhante. E o servo daquele centurião ficou curado com a palavra. Jesus, nós podemos usar como exemplo, mas aqui Jesus quer ouvir de mim e de você uma pergunta individual, particular, sincera do meu coração. Não respostas: Jesus é o meu tudo, Jesus é o Senhor. Tudo isso a gente já sabe. Até porque ele repreendeu Pedro porque começou a dizer que ele seria morto. E Jesus falou assim: você não tem poder nenhum sobre isso. E a santidade de Jesus, dizer que Jesus é o Senhor, dizer que Jesus é santo, dizer que Jesus é amor, dizer que Jesus é o tudo, é o mesmo que dizer o lógico, o óbvio. E aqui, será que Jesus não nos repreendia também? Quando a gente vê e falar mesmo com essas palavras, em que nós trazemos no coração, Jesus é meu tudo. E o que é o seu tudo? É a miséria em que você vive? É o pecado que você caminha? É as suas fragilidades humanas? A sua ambição, o seu egoísmo, a sua falta de humildade? O seu coração duro, sem caridade? Esse é o Jesus do seu tudo? Ou nós poderíamos responder: Jesus é o meu amor, Jesus é o amor da minha vida. Qual é o amor que você tem? É um amor de troca? É um amor que espera tudo dos outros? É um amor egoísta? É um amor ciumento? É um amor invejoso? É um amor que coloca condições? Esse é o Jesus? É o amor seu de Jesus? Ou é o Jesus em que eu confio plenamente, mas na primeira tribulação abandona a igreja, abandona tudo aquilo que você crê, não reza mais? Nós precisamos ser verdadeiros e não deixar que o encardido responda por nós quem é Jesus. Que nós possamos olhar ao espelho e perguntar para nós mesmos: quem é Jesus para mim? Que Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente quinta-feira e até amanhã.